Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Jennifer Thomas e esse é o Bagunça Organizada, o nosso guia para encontrar alguma ordem em meio ao caos ambiental. A exploração de ouro no Brasil é uma das atividades mais antigas da história do país. Mas hoje, em pleno 2022, você sabe de onde vem o ouro que as empresas de tecnologia usam para fabricar o seu celular? Ou mesmo o ouro de joias e das reservas do Banco Central? De onde vem o ouro? Como uma proposta para responder essa pergunta, o Instituto Escolhas lançou o estudo Blockchain, Rastreabilidade e Monitoramento para o Ouro Brasileiro. Para conversar com a gente sobre o assunto, hoje eu estou com a Juliana Siqueira Gai, gerente de projetos do Instituto Escolhas. Juliana, seja bem-vinda. Conta um pouco sobre quem é você. Olá, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então, eu sou Juliana, sou engenheira ambiental de formação, mestre e doutora pela USP. Durante o mestrado, eu fiz intercâmbio na Alemanha e no doutorado, eu passei um tempo em Queensland, na Austrália, e desenvolvi uma pesquisa sobre os impactos da mineração sobre as florestas. E recentemente eu ganhei um prêmio da International Association for Impact Assessment pelas minhas contribuições científicas na área, na discussão sobre mineração. E Juliana, o Instituto Escolhas elaborou uma proposta de rastreio para o ouro ilegal. E para a gente começar a nossa conversa, eu queria puxar, porque essa extração ela pode ser feita de duas formas, ou pelo garimpo ou por uma mineradora. E nos últimos anos, principalmente nesse contexto de desmatamento e ilegalidades na Amazônia, a gente vem falando muito mais sobre os garimpos, sobre esse tipo de exploração. Então, o que é o garimpo hoje? A gente tem realmente essas duas formas de extrair, em termos de, quando a gente fala da regulamentação da lei, da legislação, em que separa uma mineração industrial, que a gente chama uma concessão de lavra, onde é uma mina mesmo, que opera, e o garimpo, que seriam essas atividades que, em teoria, na lei está escrito que seriam mais simplificadas, Mas na prática a gente vê justamente o contrário, que o garimpo não é mais essa atividade artesanal, não é mais essa atividade realizada com a bateia, com o garimpeiro, aquelas atividades simplificadas, e sim, elas trazem um maquinário pesado e causam muitos impactos ambientais, assim como uma mineração industrial, Então a gente tem contaminação das águas, dos rios, a consequente impacto na saúde das populações, que vivem em torno dessas áreas. Então, quando a gente fala da ocupação do garimpo em terras indígenas, a gente tem um impacto muito severo, muito forte na saúde das pessoas. E, bom, toda a consequente, enfim, emissão de mercúrio e todos esses impactos, o próprio desmatamento para levar toda essa infraestrutura, toda essa ocupação, porque como a gente não está tratando mais de uma atividade pontual, o desmatamento também não é pontual, Você tem uma série de abertura de estradas, os garimpeiros, essas populações precisam de acesso, a essas áreas, então a gente tem uma série de impactos nas florestas diretamente, nas comunidades que ali vivem, e usam, e necessitam dessa floresta para viver, Normalmente, a gente vê aquelas imagens aéreas, de um garimpo que mostram aquelas poças, aquela coisa extensa, que demonstra ali, tem essa cara suja, aquelas poças com a água marrom e tal. Então, o que é aquilo, O que é que se forma quando tem esse tipo de ocupação? Para você conseguir extrair, o ouro, quando você tem um garimpo, você precisa fazer uma série de levar o maquinário, Você precisa levar as dragas ou o maquinário, as escavadeiras, para você conseguir retirar o ouro dali. Tem alguns tipos de garimpo, nem todo garimpo é igual. Você tem que fazer uma série de remoção, Então, você tem que desmatar a floresta, fazer uma remoção do solo para conseguir retirar o ouro, desse subsolo. Consequentemente, você tem uma
mancha, né? Uma mancha tanto na superfície que teria floresta, né? Como nos rios que ali estão. E a gente tem já essas imagens da satélite mostrando, né? O mapeamento do MapBiomas, né? A iniciativa nacional aí de mapeamento de uso e cobertura da terra mostra que a área garimpável hoje no Brasil ela é maior do que a mineração industrial, o que mostra o tamanho, né, o tamanho das áreas que hoje a gente tem dedicadas a essa atividade. A gente tem não só um mapeamento estático, digamos assim, né, do último ano, dizendo que sim, o garimpo tem uma área superior, mas sim uma tendência de crescimento desde 2018 aí nessa área em que se realizam o garimpo, né? Que não acompanhou necessariamente, não foi acompanhada necessariamente pela mineração industrial. Então, o garimpo é hoje a maior atividade e está em crescimento no país, né? Alguma das coisas, né, que você trouxe, por exemplo, o desmatamento, a contaminação por mercúrio, ações que, né, ou são criminosas, né, como o desmatamento, ou enfim, que com certeza não estão dentro de uma operação regular, né? Mas o garimpo, ele é sempre ilegal? O garimpo, quando ele acontece em áreas que, por exemplo, unidades de conservação e terras indígenas, ele é ilegal na medida em que ele não deveria ocorrer naquele território, né? Então, a gente tem invasões e retirada de ouro que não deveria acontecer ali, né? E você tem eles não cumprem com diversas, digamos assim, salvaguardas ambientais. Então, quando a gente fala do licenciamento trifásico, né, exigências trabalhistas, o garimpo hoje não opera de acordo com todas essas regulamentações que a gente vê, né? Opera, quando ele está nesses territórios, né, de forma ilegal. Então, é diferente, sim, de uma mineração industrial nesse sentido, né? Porque quando a gente fala de uma concessão de lavra, por exemplo, para a extração de ouro, ela está associada, né, a diversas legislações que devem ser cumpridas, né? E você comentou também sobre como essa área está expandindo, né? O garimpo está crescendo. Então, isso também quer dizer que tem mais gente querendo comprar, tem alguém que está querendo toda essa produção a mais. Quem compra esse ouro? Para onde vai tudo isso, né? O que move essa economia para ter esse aumento desse tipo de exploração? Tem um fator, digamos assim, político, né, do Brasil hoje, assim, um incentivo claro dessas atividades, então, seja no discurso, né, do governo, seja nas medidas, decretos que têm sido feitos para facilitar, né, para simplificar ainda mais a legislação vigente dessas atividades, e seja também um outro fator do preço do ouro, né, da demanda. A gente tem um cenário de guerra, né, e o ouro se mostra muito atraente, né, um investimento muito atraente por ser muito seguro. Então, a gente tem mais recentemente, né, esse caso aí, e então a gente tem uma demanda realmente maior, né, tem um preço do ouro mais atrativo para ser, de fato, minerado, né, para ser retirado. O Brasil hoje, ele principalmente exporta, né, o ouro. Então, a gente tem Reino Unido, Canadá, né, como os importadores principais aí do Brasil. E, bom, ele tem diversos fins, né, seja para uso para ativo com um ativo financeiro, né, a gente tem as joalherias, a gente tem o Banco Central, né, que tem as reservas de ouros e os bancos. Então, a gente tem diversos consumidores, entre aspas, para esse ouro, né. Aí, por exemplo, nesse sentido das reservas, né, por esse lado mais financeiro, ele parece pouco palpável para a vida do cidadão comum, assim, né? Como que eu, em São Paulo, longe de onde tudo isso acontece, no meio da floresta, né? O que eu tenho a ver com isso? Então, como que isso chega perto da vida de todos nós, né, como sociedade, assim, como que a gente também tem a ver e se tem algo que a gente, como cidadão, que a gente pode fazer para não colaborar com esse ciclo? Boa pergunta. Aqui no Instituto Escolhas, né, a gente tem trabalhado já há um tempo com diversos materiais e campanhas, né, da onde vem o ouro, justamente para conscientizar todos, né, seja todas as partes interessadas, né, poder público, privado, como os consumidores. Especialmente recentemente a gente lançou uma plataforma com diversas informações, né, de como funciona a cadeia do ouro, né. A plataforma é o que não lhe contam sobre o ouro. Lá a gente mostra como
como a cadeia funciona, né? Desde a extração, quem compra, quem vende, como é que ocorrem as operações, né, com as empresas, com as instituições financeiras, e quais as principais lacunas que tem. E toda essa motivação da gente mostrar e conscientizar, né, a todos sobre isso, foi que um estudo nosso do raio-x do ouro mostrou que mais de 200 toneladas do ouro comercializado tem indícios de legalidade. Então, é uma cadeia que nós fomos estudando, né, e mapeando, que tem fragilidades sérias, né, tanto na legislação, que confia, digamos assim, na boa-fé de quem compra e quem vende, né, então a gente tem o garimpeiro, quando ele faz a venda do ouro, ele tem que fazer para uma instituição financeira, uma DTVM, que a gente chama. Ele faz isso, a declaração da origem desse ouro num papel, né? E a declaração é baseada na boa-fé dele. Então, fica registrado, né? A DTVM se guarda esse recibo em papel, tá atestada, né? De que essa origem não há qualquer fiscalização em cima dessa declaração, então já começa aí desde o início, digamos assim, um problema sério, né, nessa cadeia, enfim, a total falta de fiscalização, né, em todo o processo, então a gente não tem nada eletrônico, né, que possa nenhuma nota fiscal, ou alguma guia eletrônica que possa, né, ajudar no rastreio, essa atividade e, enfim, a gente busca mostrar como ocorre isso, né? A gente busca levar nessa plataforma todas essas informações. Então, mostrando o fluxo, né? Quem são os principais produtores, quais são os estados, né, que exportam esse ouro, quem são os importadores, justamente para mostrar, né, para evidenciar as principais características dessa cadeia. E recentemente a gente lançou, né, a proposta de rastreio e monitoramento do ouro, que traz uma proposta mesmo, né? Uma agenda muito propositiva sobre quais tecnologias poderiam ser usadas, como isso poderia ser, como essa cadeia poderia ser melhorada, digamos assim, né? Então, através da digitalização das notas fiscais, as guias de transporte e custódia de ouro, né? E isso ser alicerçado num sistema, por exemplo, do blockchain, né, que é uma cadeia de elos, né, com elos de registro para que eles sejam monitorados e a gente consiga rastrear essa origem. E por essa nova publicação do Instituto Escolhas, de que forma que a tecnologia pode ajudar a fazer esse monitoramento da origem do ouro? Então, nessa nova publicação, né, nessa nossa proposta de rastreio e monitoramento do ouro, né, a gente, baseado nos nossos estudos, né, e todas as evidências que a gente já encontrou sobre essa cadeia, né, no estudo das legislações vigentes e tudo, a gente busca alicerçar, né, os pontos de falha, né, então colocar pontos, marcações e melhorar, né, nossa proposta é sempre propositiva para somar as deficiências que existem hoje. Então, por exemplo, a menção, né, da nota fiscal eletrônica, né, de haver uma emissão de nota fiscal eletrônica, haver uma guia de transporte e custódia de ouro, que são documentos que poderiam acompanhar, então, o ouro durante todas as transações, desde a venda, né, desde a extração dele na mina, até em todos os pontos de comercialização, né, o refino, processamentos, enfim, até o consumidor final. A ideia, traz a ideia de marcação física do ouro. Esse é um ponto importante, né, porque a gente precisaria de uma marcação, por exemplo, com os isótopos de prata, que é um dos pontos que a gente menciona na nossa proposta, que é fazer com que o ouro ele seja marcado fisicamente desde a extração. Esse número, né, essa marcação acompanha, então, todas as documentações dele, seja a guia de custódia, né, na nota fiscal eletrônica, e assim a gente vai criando, né, pontos de registro, né, nesse sistema integrado via blockchain, para a gente fazer o monitoramento dessa cadeia, porque essas informações podem ser cruzadas e serem gerados alertas, né, sobre essas possíveis atividades ilegais. Então, é um sistema complexo, né, que a gente até mostra, né, uma cadeia muito bem desenhado, mas que tem muitos agentes, né. Então, a gente tem desde cooperação de IBAMA, ICMBio, né, Agência Nacional da Mineração, que seria, claro,
responsável por um sistema como esse, mas que o Banco Central, né, também, todos esses agentes estariam em conjunto em todo esse sistema, né? E para isso funcionar, né, pensando, por exemplo, que tem esse uso de tecnologia, precisa de algum sistema novo que seja muito complexo? Assim, qual que é o nível de dificuldade para implementar uma coisa dessas? A gente buscou não reinventar a roda, né? Digamos assim, a gente buscou pegar justamente sistemas que já existem, tecnologias que já existem. Então, a tecnologia do blockchain, a tecnologia de marcação de ouro, física do ouro, que já existe em outros países, e trazer, adaptá-la, né, para a nossa realidade e mostrar que, bom, assim como nós aqui pegamos diversos dados públicos, né, e disponíveis para fazer as nossas análises, por exemplo, do raio-x do ouro, né, aquele outro estudo, esses dados podem ser compilados nesse sistema, né? Novos avanços seriam necessários nas mudanças regulatórias, né, para exigir, então, a digitalização com nota fiscal eletrônica, com a guia de transporte e custódia do ouro, e necessitaria, claro, né, uma questão, uma articulação, né, na governança dos agentes para permitir que esse sistema seja implementado, mas a gente buscou trazer inovações na adaptação para o Brasil, né? Então, a gente trouxe exemplos concretos de outros países, né? Por exemplo, Austrália, né? E, por exemplo, você falou, né, sobre esses avanços regulatórios. Existe alguma mudança, por exemplo, com relação a projetos de lei? Tem alguma coisa em discussão que podem melhorar esse cenário sobre a extração de ouro? Sim, a gente tem o PL, né, 836 de 2021, ele já é um PL dedicado à questão do rastreio do ouro, ele já menciona alguns aspectos fundamentais, como, por exemplo, a nota fiscal eletrônica, né, e um ponto muito pertinente, né, que é a questão da venda do ouro, né. Hoje, não há qualquer controle sobre, né, tipo, sobre a venda do ouro, ela pode ser realizada por um garimpeiro, pelo um dono de alguma empresa de aviação, por exemplo, e nesse PL já tem a menção para que sejam controladas as pessoas que poderiam vender esse ouro, né, para que ela seja realizada pelo titular ou pelo responsável, então, pelo licenciamento ambiental. Esse é um dos pontos que a gente coloca na proposta, né? A questão que eu mencionei já, né, sobre a boa-fé, que a Lei 12.844 de 2013 fala, né, da boa-fé, e a gente, bom, então, uma das mudanças regulatórias que a gente defende na nossa proposta é que isso seja extinto, né, e que realmente necessite de uma fiscalização, que tenha um sistema, né, uma estrutura toda em torno dessa origem do ouro, né. Em outras áreas, essa é uma discussão que ela parece, né, ser um pouco mais avançada, né? Por exemplo, origem da madeira, agora com pecuária, essa é uma discussão também bastante intensa, né, para entender a origem da produção do gado. Então, assim, tem um avanço também nessa agenda e o ouro está sendo inserido nesse cenário? Vocês percebem alguma coisa nesse sentido? O que a gente nota, Jenny, é um atraso, na verdade, né, do setor do ouro até hoje não ter feito nada nesse sentido, né? Especialmente dado o expressivo crescimento do garimpo no Brasil, né? Então a gente nota que isso ainda não foi realizado por essa cadeia por conta de um atraso mesmo, né, nessas discussões. Então já devia ter sido implementado, já deveria ter sido, né, revisto todo esse sistema, dados outros exemplos, né, que você mencionou, por exemplo, da madeira, né, que é já um sistema mais avançado, que já tem discussões mais recorrentes, né. No sentido que eles poderiam todos ter caminhado mais em paralelo, ao invés de ser resolve aí começa a pensar no outro, quer dizer, resolver entre muitas aspas, né, mas assim, Sim, discutir de uma sim. forma mais ampla, né.
Essa discussão das cadeias de custódia em geral, né, ela está sempre indo e vindo, né, no setor, na área ambiental, justamente para a gente determinar a origem de tudo que a gente consome, né, e ter um consumo consciente, né. No caso do ouro, o papel do consumidor, né, de nós consumidores, é sempre buscar atestar essa origem do ouro, né? Então, sei lá, por exemplo, né, a joalheria, sempre garantir comprar esse ouro de alguma fonte confiável. E assim vai, né? Então, a gente acha que essa discussão da cadeia do ouro agora, né? A gente traz essa proposta justamente para fomentar esse debate. É uma cadeia que precisa disso, né? Olha o que a gente tem visto, né? Nos noticiários e os impactos muito severos que a gente tem visto do garimpo, né? Nas comunidades indígenas, enfim, e de todas as imagens que a gente tem visto concretas desses impactos, né? E também pensando, né, nessa comparação com as outras áreas, claro que a gente, né, enquanto consumidores, a gente sempre pode fazer alguma coisa, mas os grandes também precisam se posicionar, né, as grandes empresas, os grandes compradores. O que o setor privado pode fazer? Então, a gente comenta um pouco disso, né, principalmente na nossa plataforma, o que não lhe contam sobre o ouro, justamente o que cada parte, né, poderia fazer. E uma das questões importantes, né, é que das grandes empresas atestarem essa origem, né, delas garantirem que esse ouro sempre venha de um local, né, de uma extração lícita, digamos assim, né? De uma origem comprovada. Então, a gente tem tem, claro, um papel de uma joalheria, por exemplo, né? E a gente também tem o papel das grandes mineradoras, por exemplo, né? Em apoiarem essas iniciativas de rastreio, uma vez que é benéfico para todos, né? Que nós tenhamos, então, uma cadeia transparente. Porque, assim, quem está agindo a favor da lei também mostra, né? Também tem esse ganho de atestar a sua origem lícita desse ouro, né? Pensando, né, na forma até como o ouro é usado dentro do setor financeiro, ou em algumas áreas que são muito essenciais hoje em dia para o estilo de vida que a gente tem, como eletrônicos e tal, essa não é uma discussão de pensar em um momento em que não seja mais extraído, né? Não pensar em como melhorar essa cadeia, mas existe algum cenário em que não tenha mais a mineração de ouro? Durante os nossos desenvolvimentos, né, nossos estudos e as nossas propostas, a gente procurou, né, o Banco Central para perguntar, né, sobre atestados da origem do ouro, né? Deles a gente não teve nenhuma resposta consistente, né, sobre essas reservas de ouro, né, mas assim, a longo prazo, a gente discute uma proposta para melhorar a cadeia hoje, né, mas sim a gente considera que a longo prazo, né, não seja mais necessária a extração desse ouro, dado que existem tantas reservas, né, nos bancos, e essas reservas não, né, se essas reservas dos bancos forem extintas, né, para comércio do ouro, para a gente conseguir usar o ouro onde realmente importa, digamos assim, né, a gente sim pensa que a longo prazo essa mineração poderia acabar, né? E especialmente pensando em áreas onde tem grandes reservas de ouro, né? Bom, de início a gente pensar, né? A gente tem hoje mineração acontecendo na Amazônia em territórios super sensíveis, né? Em territórios indígenas, em unidades de conservação, esses territórios não podem ser explorados. São áreas que não devem ser exploradas. Então, a longo prazo, sim, isso deve extinguir, né? Isso deve cessar, né? Bom, e pensando assim em próximos passos, né, principalmente agora a gente está em ano eleitoral, ano que vem começa um novo governo, o que é uma solução, né, quais ações que podem ser tomadas, mas né, pensando nesse médio prazo?
Bom, a gente tem esse PL, né, o 836 de 2021, é um PL que deve ser apoiado, né, por parte dos parlamentares, enfim, de governo, e essa nossa proposta, né, de rastreio, busca sempre levar para discussão e apresentar, porque é uma das iniciativas que a Agência Nacional de Mineração, junto com o Ministério de Minas e Energia, poderiam, né, implementar. Então, quando a gente traz as alternativas tecnológicas existentes e mostra as possíveis formas de implementar isso, a gente está abrindo um caminho, né, uma possibilidade que esses órgãos governamentais poderiam, sim, implementar, né, num curto, médio, até, né, pensando aí nas próximas mudanças que estão por vir aí, né? Juliana, super obrigada. Espero aí que também que esse documento que ajude, né, que a gente consiga realmente ter novas medidas para pensando na exploração de ouro e para melhorar esse rastreio. Super obrigada pelo papo. Muito obrigada, Jennifer. Estamos à disposição. Chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui e também ao Edgar Maciel, que assina a edição de áudio desse podcast. Sigam o Nosso Impacto nas redes sociais para acompanharem os próximos episódios. Até a próxima!